Durante um passeio de carro com seu filho, um milionário observa uma cena que jamais esqueceria. Uma menina revirando o lixo em busca de comida. Movido por um impulso que nem ele compreende, decide levá-la até sua mansão, oferecendo abrigo e comida. Ao entrar, a menina encara uma foto na parede e seu corpo inteiro treme. Ali estava o rosto da mãe que ela nunca esqueceu. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e vermelho, enquanto o trânsito caótico da Avenida Paulista fluía em seu ritmo frenético de fim de tarde. Dentro de uma Land Rover preta com vidros fumê, Renato Albuquerque Vasconcelos observava distraidamente o movimento através da janela, checando ocasionalmente mensagens em seu smartphone último modelo. Aos 54 anos, Renato era um dos homens mais influentes do mercado financeiro brasileiro. Dono de uma das maiores corretoras de valores do país, com patrimônio estimado em bilhões. Ao seu lado, Felipe, seu filho de 17 anos, estava absorto em seu próprio mundo virtual. O jovem que herdara os traços fortes do pai, os olhos verdes penetrantes e o queixo quadrado, mas com a suavidade dos traços da mãe, deslizava os dedos pela tela do celular com a indiferença típica de alguém que nasceu cercado de privilégios e nunca precisou se preocupar com as agruras da vida. O jantar com os executivos da multinacional alemã está marcado para as 8, senhor Renato, informou Jairo, o motorista, ajustando o retrovisor. Chegaremos com pelo menos meia hora de antecedência ao fazano. Renato apenas assentiu, sem desviar o olhar da janela. O restaurante era um de seus favoritos, localizado em um dos bairros mais elegantes da capital paulista. Ali, entre taças de vinho importado e pratos sofisticados, ele fecharia mais um acordo milionário que expandiria seus negócios para a Europa. Pai, precisa mesmo que eu vá? Esses jantares são um tédio, reclamou Felipe, finalmente erguendo os olhos do aparelho. Estava vestido impecavelmente com um blazer azul marinho feito sob medida, calça social e sapatos italianos, mas a expressão entediada denunciava seu desinteresse. Você é meu herdeiro, Felipe. Precisa aprender como funciona o mundo dos negócios. Um dia tudo isso será seu, respondeu Renato, com a mesma frase que usava sempre que o filho questionava sua participação em compromissos profissionais. O carro avançava lentamente quando, ao parar em um semáforo próximo ao Parque Trianon, algo incomum atraiu a atenção dos ocupantes. Uma menina de aparência frágil, com não mais que 12 anos, remexia em uma lixeira na calçada. Seus cabelos escuros e desgrenhados caíam sobre o rosto magro, e suas roupas, uma camiseta desbotada grande demais para seu corpo e uma bermuda surrada, estavam sujas e rasgadas. Os pés descalços, cobertos pela poeira das ruas, se moviam com agilidade enquanto ela procurava algo que pudesse servir de alimento ou que tivesse algum valor. Felipe, que raramente prestava atenção ao mundo além de suas redes sociais, sentiu um aperto no peito. Pai, olha aquela menina. Renato, que já havia notado a cena, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, fixaram-se na figura pequena e frágil que contrastava violentamente com o cenário de Dunussednzeide, opulência dos prédios comerciais ao redor. Algo naquela imagem o tocou de uma maneira que ele próprio não conseguiu compreender. Jairo, pare o carro, ordenou subitamente. O motorista, surpreso com o comando inesperado, olhou pelo retrovisor. Senhor? Pare o carro agora, repetiu Renato, com uma firmeza que não deixava espaço para questionamentos. Assim que o veículo encostou, Renato abriu a porta e saiu. Felipe observou atônito quando seu pai, o mesmo homem que raramente demonstrava qualquer emoção, que era conhecido por sua frieza nas negociações mais duras do mercado, caminhou em direção à menina. Ela, ao perceber a aproximação do homem bem vestido, recuou assustada, segurando firme um pedaço de pão amassado que acabara de encontrar. Não precisa ter medo, disse Renato, parando a alguns passos de distância e abaixando levemente o tom de voz como se falasse com um animal assustado. Como você se chama? A menina não respondeu. Seus olhos de um castanho profundo e desconfiado analisavam Renato de cima a baixo,
calculando se ele representava algum perigo ou se, por algum milagre, poderia oferecer ajuda. Eu sou Renato. Aquele é meu filho, Felipe, continuou ele, apontando para o carro. Você está com fome, não está? Um leve aceno de cabeça foi a única resposta. Venha conosco. Podemos te oferecer uma refeição quente e um lugar seguro para passar a noite. A desconfiança nos olhos da menina apenas aumentou. As ruas de São Paulo haviam lhe ensinado duras lições sobre confiar em estranhos, especialmente homens ricos em carros luxuosos. Por que você está fazendo isso? Perguntou finalmente, com uma voz rouca que denunciava dias sem falar adequadamente. Renato hesitou. Nem ele mesmo sabia explicar o impulso que o levara até ali. Algo naquela menina havia despertado um sentimento que ele julgava há muito tempo enterrado. Eu não sei explicar. Só sei que não posso deixar você aqui. Felipe, que havia saído do carro e se aproximado, interveio. A gente só quer ajudar. Qual é o seu nome? Após alguns segundos de silêncio, ela finalmente respondeu. Júlia. Júlia, repetiu Renato, como se testasse o som daquele nome. Venha conosco, Júlia. Prometo que estará segura. A fome e o cansaço pesaram mais que a desconfiança. Com passos hesitantes, Júlia seguiu Renato e Felipe até o carro. Jairo, o motorista, observava a cena incrédulo. Em anos trabalhando para o empresário, jamais o vira agir de forma tão impulsiva e estranhamente compassiva. Dentro do veículo, o contraste era gritante. O luxo do couro italiano, o aroma de perfume caro e a tecnologia de ponta contra a figura pequena e maltrapilha de Júlia, que se sentou na beirada do banco como se temesse sujar o estofamento. Jairo, vamos para casa, instruiu Renato, cancelando mentalmente o jantar de negócios que havia planejado por semanas. Ligue para minha secretária e peça que remarque o compromisso. Felipe olhava para a menina com curiosidade genuína. Em seu mundo protegido pelos muros altos do condomínio, de luxo no Jardim Europa, e pelo nome poderoso que carregava, raramente entrava em contato com a realidade crua das ruas. Você mora por aqui, Júlia? Ela negou com a cabeça. Eu fico onde dá. Às vezes na Praça da Sé, às vezes perto da rodoviária. Sozinha? Perguntou Felipe, chocado. Tem outras crianças, respondeu ela, evasiva, com os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. Renato observava a interação em silêncio. Sua mente, treinada para analisar riscos e oportunidades, tentava entender o que havia acontecido com ele naquele semáforo. Por que aquela menina específica havia despertado tal reação? Por que sentira uma conexão instantânea, uma necessidade visceral de protegê-la? Enquanto o carro se afastava do centro em direção aos bairros nobres, Júlia parecia cada vez mais tensa. A cidade que ela conhecia, com suas ruas familiares e esconderijos seguros, estava ficando para trás. Os prédios comerciais deram lugar a mansões imponentes e ruas arborizadas. Para onde estamos indo? Perguntou ela finalmente com um fio de voz. Para minha casa, respondeu Renato. Você pode tomar um banho, comer algo decente e descansar. Amanhã veremos o que podemos fazer para ajudar você. Júlia assentiu, ainda desconfiada, mas o cansaço de anos vivendo nas ruas pesava em seus ombros. Por uma noite, pelo menos, ela teria um teto sobre a cabeça. Quando o carro atravessou os portões imponentes de uma propriedade no Jardim Europa, Júlia não conseguiu conter um suspiro de espanto. A mansão dos Albuquerque Vasconcelos era uma construção moderna e elegante, com linhas clean e grandes janelas de vidro, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. 3 carros esportivos estavam estacionados na garagem lateral, e uma fonte de mármore italiano ornamentava a entrada. É aqui que vocês moram? Perguntou Júlia com os olhos arregalados. Felipe sorriu, subitamente consciente de seus privilégios. Sim, é aqui. Ao descerem do carro, foram recebidos por Conceição, a governanta que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. Seu olhar de surpresa ao ver a menina suja e maltrapilha ao lado de Renato e Felipe foi rapidamente substituído por uma expressão de eficiência profissional. Conceição, esta é Júlia, apresentou Renato.
Ela vai ficar conosco por enquanto. Prepare o quarto de hóspedes, um banho quente e peça à cozinheira que providencie uma refeição. Sim, senhor, respondeu Conceição, já guiando Júlia para dentro da casa com uma gentileza maternal. Felipe observou a menina seguir a governanta com passos hesitantes, voltando-se então para o pai com uma expressão confusa. Pai, o que deu em você? Nunca te vi fazer algo assim. Renato permaneceu em silêncio por alguns instantes, o olhar perdido na direção por onde Júlia havia desaparecido. Nem eu mesmo sei explicar, filho. Algo naquela menina me tocou de uma maneira que não consigo entender. Ela vai morar com a gente? Não sei. Vamos resolver uma coisa de cada vez, respondeu Renato entrando na casa. O que nenhum deles poderia imaginar é que aquele encontro aparentemente casual no trânsito caótico de São Paulo estava prestes a revelar segredos enterrados por anos e transformar para sempre a vida da família Albuquerque Vasconcelos. A água morna escorria pelo corpo frágil de Júlia, levando consigo camadas de sujeira acumuladas durante semanas nas ruas de São Paulo. No banheiro de mármore e vidro, maior que qualquer cômodo onde ela já havia dormido, a menina observava fascinada os múltiplos jatos que saíam do chuveiro de teto, o sabonete perfumado, as toalhas macias como nuvens, os produtos de higiene em embalagens elegantes. Tudo parecia saído de um sonho ou de uma dessas novelas que ela ocasionalmente assistia pelas vitrines das lojas de eletrodomésticos. Conceição. Havia separado roupas limpas, um conjunto que pertencia a Mariana, filha de uma das empregadas que tinha aproximadamente a mesma idade e tamanho de Júlia. Embora simples, estavam anos-luz à frente dos trapos que ela vestia antes. Querida, quando terminar, vista essas roupas e desça para jantar, disse Conceição, com uma voz gentil que Júlia não ouvia direcionada a si havia muito tempo. Dona Margarida preparou uma sopa, arroz, feijão, bife e salada, e tem pudim de sobremesa. Júlia apenas assentiu, ainda sem acreditar na mudança repentina em sua sorte. Horas atrás, estava remexendo no lixo em busca de restos. Agora estava prestes a sentar-se à mesa de um dos homens mais ricos da cidade. Quando finalmente desceu as escadas, guiada por Conceição, Júlia parecia outra pessoa. Os cabelos negros, agora limpos e penteados, emolduravam um rosto que, sem a camada de sujeira, revelava traços delicados e uma beleza suave. Seus olhos castanhos, grandes e expressivos, observavam tudo com uma mistura de fascínio e desconfiança. Na sala de jantar, Renato e Felipe já a aguardavam. A mesa de madeira nobre, com capacidade para 20 pessoas, estava posta apenas em uma extremidade, com louça fina e talheres de prata que brilhavam sob a luz do lustre de cristal. Júlia! Exclamou Felipe, levantando-se educadamente quando ela entrou. Nossa, você está diferente. Renato observou a transformação com um olhar enigmático. Havia algo naquele rosto limpo, naqueles olhos, que provocava nele uma sensação estranha, como se estivesse diante de um fantasma ou de uma lembrança que sua mente se recusava a recuperar completamente. Sente-se, por favor, convidou, ele indicando a cadeira ao lado de Felipe, diante da sua. Júlia sentou-se timidamente, olhando para a profusão de talheres com evidente confusão. Felipe, percebendo seu desconforto, inclinou-se e sussurrou. Comece de fora para dentro. Não se preocupe, eu também me confundo às vezes. O jantar transcorreu em um silêncio inicial constrangedor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres, contra a porcelana. Aos poucos, Felipe começou a fazer perguntas, tentando deixar Júlia mais à vontade. Você tem quantos anos, Júlia? 12, respondeu ela, após engolir um pedaço de carne, o primeiro alimento verdadeiramente nutritivo que tinha em semanas. E há quanto tempo você está... Você sabe, nas ruas? Continuou Felipe, escolhendo cuidadosamente as palavras. Júlia encolheu os ombros. Desde que eu a perdi faz uns 2 anos. Renato, que até então comia em silêncio, ergueu os olhos. E seu pai? Outros parentes?
Nunca conheci meu pai, respondeu Júlia com uma pontada de amargura na voz jovem. Minha mãe dizia que ele era um homem importante, que não podia ficar com a gente. Ela não tinha família. Eram só nós duas. Algo na expressão de Renato mudou sutilmente. Um músculo contraído no maxilar, um brilho diferente no olhar. Felipe notou, mas não comentou. Após o jantar, enquanto Júlia saboreava o pudim de leite, com o deleite de quem redescobre um prazer há muito esquecido, Renato fez um anúncio. Júlia, você ficará no quarto de hóspedes esta noite. Amanhã, conversaremos sobre sua situação e como podemos ajudar. Posso mostrar a casa para ela antes? Perguntou Felipe, empolgado com a ideia de impressionar a visitante. Renato assentiu, levantando-se da mesa. Faça isso. Tenho algumas ligações para fazer no escritório. Estarei lá se precisarem de algo. Enquanto Renato se retirava, Felipe levantou-se animado. Vem, vou te mostrar tudo. Esta casa tem 5 suítes, piscina, academia, sala de cinema. É quase um shopping. O tour pela mansão era como uma viagem a outro planeta para Júlia. Cada cômodo revelava mais luxo e conforto do que ela jamais imaginara possível. A piscina aquecida com borda infinita, a sala de cinema com poltronas reclináveis, a academia equipada com aparelhos de última geração, o closet do tamanho de um apartamento. E aqui é a ala dos quartos, explicou Felipe, guiando-a por um longo corredor no segundo andar. Ali é o quarto do meu pai. Aquele é o meu. E o seu será este aqui, completou apontando para uma porta entreaberta que revelava um quarto espaçoso decorado em tons suaves. Enquanto caminhavam pelo corredor, algo chamou a atenção de Júlia. As paredes estavam decoradas com fotografias emolduradas, retratos da família em diversos momentos. Felipe em campeonatos escolares de natação, Renato em eventos empresariais, viagens internacionais, festas de aniversário. Júlia observava cada imagem com curiosidade, até que seus olhos pousaram em uma fotografia específica, maior que as outras, pendurada em posição de destaque próximo à escada. A foto mostrava um grupo de pessoas em uma festa, aparentemente na própria mansão, alguns anos atrás. Renato estava no centro, mais jovem, sem os fios grisalhos que agora surgiam em suas têmporas. Ao seu lado, uma mulher elegante de cabelos loiros, provavelmente sua ex-esposa, pensou Júlia. Mas não foi isso que congelou seu sangue. Foi a figura mais ao fundo da imagem, quase na periferia do grupo. Uma mulher de cabelos negros e olhos castanhos, sorrindo timidamente para a câmera. Uma mulher que Júlia conhecia melhor que qualquer pessoa no mundo. Mãe, sussurrou ela, a voz tremendo. Felipe, que caminhava alguns passos à frente, voltou-se confuso. O quê? Júlia aproximou-se da fotografia, os olhos arregalados fixos na imagem, as pernas bambas. Esta mulher. Aqui é minha mãe. Felipe franziu o senho, aproximando-se para ver melhor. Tem certeza? Quem é ela? Minha mãe, Helena Soares, respondeu Júlia, tocando o vidro da moldura com a ponta dos dedos trêmulos. Tenho certeza absoluta. Como ela está numa foto na sua casa. Felipe examinou a imagem com mais atenção. A mulher que Júlia apontava estava parcialmente de perfil, vestia um uniforme simples, mas elegante, e segurava uma bandeja. Seus traços eram delicados, com olhos expressivos e um sorriso contido. Deve ser alguma coincidência, começou Felipe, mas sua voz faltou, ao perceber a semelhança inegável entre Júlia e a mulher da foto. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até o jeito de inclinar levemente a cabeça era idêntico. Espera. Você tem razão. Vocês são muito parecidas. O que minha mãe estava fazendo aqui? Perguntou Júlia com a voz embargada pela emoção. Ela conhecia sua família? Nesse momento, um barulho de passos chamou a atenção dos dois. Renato apareceu no corredor, atraído pelas vozes. Ao ver Júlia parada diante da fotografia, seu rosto empalideceu visivelmente. O que foi? Perguntou ele com uma falsa casualidade que não conseguia esconder seu súbito desconforto. Pai, começou Felipe apontando para a imagem. Júlia diz que a mãe dela está nesta foto, aquela mulher ali atrás. Renato aproximou-se lentamente,
como se caminhasse em direção a um precipício. Seus olhos pousaram primeiro em Júlia, depois na fotografia, e então novamente em Júlia, comparando os traços, conectando pontos que sua mente se recusava a aceitar. Helena, murmurou ele, quase inaudivelmente. Você conhecia minha mãe? Perguntou Júlia com os olhos marejados fixos no empresário. Renato parecia ter visto um fantasma. Suas mãos tremiam levemente. Seu rosto havia perdido toda a cor, e ele precisou apoiar-se no corrimão da escada para manter o equilíbrio. Pai, insistiu Felipe, alarmado com a reação incomum do pai sempre tão controlado. Você está bem? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Os três permaneceram imóveis, como em um quadro congelado no tempo. Júlia diante da fotografia, Felipe olhando confuso de um para o outro e Renato lutando contra memórias que pareciam emergir de um passado cuidadosamente enterrado. Helena. Trabalhou aqui, disse finalmente Renato com a voz estranhamente rouca. Há muitos anos, como você disse que se chama mesmo. Júlia? Júlia Helena Soares, respondeu ela completo. Meu segundo nome é o mesmo da minha mãe. Renato. Cambaleou visivelmente ao ouvir o nome completo. Uma expressão indescritível passou por seu rosto. Uma mistura de choque, reconhecimento e algo que parecia muito com culpa. Em que ano você nasceu, Júlia? Perguntou ele, com uma urgência que assustou tanto a menina quanto Felipe. Em 2012, respondeu ela confusa. Por quê? Renato fechou os olhos por um momento, como se fizesse cálculos mentais. Quando os abriu novamente, havia neles uma certeza dolorosa, uma compreensão que parecia dilacerá-lo por dentro. Pai, o que está acontecendo? Perguntou Felipe, cada vez mais preocupado com o comportamento do pai. Renato não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em Júlia, estudando cada detalhe de seu rosto, como se o visse pela primeira vez. A semelhança com Helena era inegável, mas havia algo mais, algo que fez seu coração disparar no peito. Seus olhos, murmurou ele, não são exatamente como os de Helena. São mais verdes, completou Júlia. Minha mãe sempre dizia que herdei os olhos do meu pai. São castanhos com um toque de verde, diferentes dos dela. Felipe olhou para os olhos do pai, de um verde intenso, quase idêntico ao seu próprio, e então para os olhos de Júlia, com aquela mesma tonalidade esverdeada misturada ao castanho. Uma suspeita começou a formar-se em sua mente, mas era tão absurda, tão impossível, que ele se recusava a verbalizá-la. Precisamos conversar, disse Renato finalmente, com uma voz que não parecia a sua. Todos nós, mas não aqui no corredor. Vamos para o escritório. Enquanto seguiam Renato pelo corredor em direção ao escritório no térreo, Felipe tocou levemente o braço de Júlia, que ainda tremia. Você está bem? Perguntou ele, genuinamente preocupado. Júlia assentiu, embora seus olhos dissessem o contrário. Só não entendo o que está acontecendo. Por que sua família tem uma foto da minha mãe? Por que seu pai ficou tão estranho quando a viu? O que tudo isso significa? Felipe não tinha respostas, apenas mais perguntas. Mas algo dentro dele sabia que estavam prestes a descobrir verdades que mudariam suas vidas para sempre. No imponente escritório, revestido de madeira escura e decorado com obras de arte valiosas, Renato sentou-se pesadamente em sua poltrona de couro atrás da mesa de mogno. Sua expressão era a de um homem que carregava o peso do mundo nos ombros. Sentem-se, por favor, pediu ele, indicando as duas cadeiras à sua frente. Júlia e Felipe obedeceram, ambos tensos e confusos, aguardando as explicações que viriam. A seguir, o silêncio pesava no ar enquanto Renato parecia buscar as palavras certas, ou talvez a coragem necessária para pronunciá-las. Há histórias do passado, começou ele finalmente, que acreditamos poder enterrar para sempre, mas o destino tem uma maneira cruel de trazer à tona aquilo que tentamos esconder. Fez uma pausa, olhando diretamente para Júlia com olhos que agora refletiam uma mistura de arrependimento e reconhecimento. Helena Soares não era apenas uma funcionária desta casa. Ela era muito mais que isso.
O tic-tac do relógio antigo no escritório parecia ensurdecedor enquanto Renato buscava as palavras para começar sua história. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno, o único sinal visível da tempestade emocional que o consumia por dentro. Helena chegou a esta casa em 2009, começou ele, com a voz controlada, mas visivelmente tensa. Ela foi contratada como parte da equipe que organizava os eventos sociais e corporativos que eu promovia aqui. Era formada em turismo e hotelaria, extremamente competente e diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Felipe observava, o pai com uma mistura de confusão e apreensão. Jamais o vira assim, vulnerável, quase frágil. Júlia, por sua vez, bebia cada palavra sobre a mãe com uma atenção febril. Sua mãe tinha uma dignidade e uma inteligência que a destacavam, continuou Renato, agora falando diretamente para Júlia. Ela não se intimidava com poder ou dinheiro. Enquanto todos ao meu redor diziam sim a tudo, Helena não hesitava em me contradizer quando achava necessário. Um sorriso triste surgiu em seus lábios ao recordar. Numa das primeiras festas que organizou aqui, corrigi algo que ela havia feito. Na frente de todos os convidados, ela simplesmente disse: "Com todo respeito, Sr. Albuquerque, mas o senhor está equivocado. Ninguém jamais havia falado comigo daquela forma." Júlia assentiu, reconhecendo naquela descrição a mãe que conhecera, forte, determinada, incapaz de se curvar diante de injustiças. "Ela sempre foi assim", murmurou com orgulho na voz. "O que isso tem a ver com o que está acontecendo agora, pai?" perguntou Felipe, impaciente com os rodeios. Renato respirou fundo como se reunisse coragem. Helena e eu nos aproximamos. O que começou como uma relação profissional se transformou em amizade e depois em algo mais profundo. Felipe arregalou os olhos, começando a entender a direção da conversa. Júlia permanecia imóvel, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. "Eu era casado com sua mãe na época, Felipe", continuou Renato sem conseguir encarar o filho. "Clara e eu já vivíamos como estranhos sob o mesmo teto, mas oficialmente nosso casamento ainda existia. Foi um período confuso da minha vida. Eu estava no auge profissional, expandindo os negócios internacionalmente e em casa só encontrava frieza e distância." Fez uma pausa, bebendo um gole d'água da garrafa sobre a mesa, como se precisasse desse momento para reorganizar os pensamentos. Helena trouxe luz para minha vida. Era como se, ao lado dela, eu pudesse ser simplesmente Renato, não o empresário, não o milionário, apenas um homem. Nos apaixonamos profundamente. "Vocês tiveram um caso", afirmou Felipe, mais que perguntou, com uma pontada de decepção na voz. "Tivemos um relacionamento", corrigiu Renato, olhando finalmente para o filho. "Durou quase um ano. Foi o período mais feliz e mais angustiante da minha vida. Feliz pelos momentos com ela, angustiante pela situação impossível em que nos encontrávamos." Júlia, que até então escutava em silêncio, interrompeu. "Minha mãe nunca falou sobre isso. Ela só dizia que meu pai era um homem importante que não podia ficar com a gente." Renato voltou o olhar para ela, e algo em seus olhos, culpa, arrependimento, reconhecimento, fez Júlia prender a respiração. "Em 2011 tudo desmoronou", continuou ele. "Minha família descobriu sobre Helena. Não apenas Clara, mas meus pais, seus avós Felipe, que ainda estavam vivos na época. A pressão foi imensa. As ameaças também." "Que tipo de ameaças?" perguntou Felipe. "De todos os tipos. Clara ameaçou um divórcio escandaloso que destruiria minha reputação. Meu pai ameaçou me deserdar, tirar meu controle sobre a empresa. Os conselheiros alertaram sobre o impacto nos negócios, nos investidores." Renato passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar aquelas memórias. Mas o pior foram as ameaças contra Helena. Insinuações de que poderiam destruir sua carreira, que ela jamais encontraria emprego em São Paulo novamente, que poderia ser processada por alguma falsa acusação. "E você cedeu", concluiu Júlia com uma voz estranhamente adulta para seus 12 anos.
Você escolheu sua família, seu dinheiro, sua empresa em vez da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi a confirmação mais dolorosa que Júlia poderia receber. Renato baixou o olhar, incapaz de enfrentar a acusação nos olhos da menina. Eu fui covarde, admitiu finalmente. Terminei tudo com Helena, de forma brutal e definitiva. Disse coisas horríveis que não pensava, apenas para garantir que ela se afastasse completamente. Disse que ela havia sido apenas uma distração, que nunca deixaria minha família por ela, que nosso relacionamento não tinha futuro. Ela te amava, afirmou Júlia, com lágrimas nos olhos. Mesmo anos depois, quando falava do meu pai, de você havia amor em sua voz, misturado com mágoa, mas ainda amor. Renato ergueu o olhar surpreso. Ela falava de mim para você? Não pelo nome. Ela dizia que meu pai havia precisado ir embora, mas que tinha sido uma pessoa especial na vida dela, que um dia talvez ele voltaria para conhecer a filha. As palavras atingiram Renato como um soco no estômago. Filha, repetiu ele, quase sem voz. Helena estava grávida quando terminamos? Júlia assentiu. Ela disse que tentou te contar, mas você não quis ouvi-la, que você havia bloqueado todos os contatos, que seguranças a impediam de chegar até você. Felipe, que acompanhava a conversa em estado de choque, olhou para o pai e depois para Júlia, conectando finalmente todos os pontos. Pai, você está dizendo que Júlia é... Minha filha, completou Renato com a voz embargada. Júlia é minha filha. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Felipe sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Júlia, por sua vez, permaneceu impassível, como se aquela revelação fosse apenas a confirmação de algo que, no fundo, ela já suspeitava. Por isso você parou o carro hoje, disse Felipe, compreendendo subitamente. Por isso você a trouxe para casa. Você viu Helena nela, mesmo sem perceber conscientemente. Renato assentiu. Algo em Júlia me chamou imediatamente. Talvez os olhos, talvez a expressão. Não sei explicar. Foi como se uma parte de mim reconhecesse uma conexão, mesmo que minha mente consciente não conseguisse processá-la ainda. Você abandonou minha mãe grávida, disse Júlia, com uma frieza que não combinava com sua idade. Deixou que ela enfrentasse tudo sozinha. Eu não sabia, defendeu-se Renato fracamente. Helena tentou me contar, mas eu estava tão determinado a cortar todos os laços, tão assustado com as consequências. E depois? Perguntou Júlia. Depois que eu nasci? Minha mãe passou anos tentando te encontrar. Enviou cartas, e-mails, tentou marcar reuniões. Disse que só queria que você soubesse que eu existia. Não pedia nada além disso. Renato cobriu o rosto com as mãos. Depois que terminamos, criei uma barreira impenetrável. Minha secretária tinha ordens expressas para bloquear qualquer contato dela. Cartas eram devolvidas sem serem abertas. E-mails iam para spam automaticamente. Eu tinha tanto medo de recair, de colocar tudo a perder novamente, que me convenci de que precisava cortar Helena completamente da minha vida. Você sabia que ela havia falecido? Perguntou Júlia, com a voz trêmula. A pergunta pegou Renato, de surpresa. Não sabia. Quando? Como? Há 2 anos. Câncer. Ela lutou por quase 1 ano, mas não tínhamos dinheiro para os melhores tratamentos. No final, ela estava internada pelo SUS, num quarto com mais 5 pacientes. Cada palavra era como uma faca no peito de Renato. A ideia de Helena, sua Helena, morrendo sozinha em um hospital público, enquanto ele vivia cercado de luxo e conforto, era insuportável. E depois que você a perdeu? Perguntou ele, incapaz de pronunciar a palavra morte. Fiquei com uma vizinha por alguns meses, Dona Marlene. Ela era boa, mas já tinha 5 filhos para sustentar. Quando o aluguel atrasou e fomos despejadas, não havia espaço para mim. Fui para um abrigo, mas fugi depois de algumas semanas. Nas ruas, pelo menos, eu era livre. Felipe escutava tudo em estado de choque. A história que se desenrolava diante dele parecia saída de uma novela, não da vida real, certamente não da vida de seu pai, sempre tão controlado, tão perfeito. Aos seus olhos. Você tem documentos? Perguntou Renato, repentinamente prático.
Certidão de nascimento? Júlia negou com a cabeça. Perdi tudo quando fui para as ruas, mas existe. Meu nome completo é Júlia Helena Soares Albuquerque. Renato prendeu a respiração. Ela colocou meu sobrenome? Ela dizia que era meu direito, mesmo que você nunca me reconhecesse. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Felipe olhava de um para o outro, tentando processar que aquela menina que há poucas horas remexia no lixo era, na verdade, sua irmã. Júlia encarava Renato com uma mistura de mágoa, raiva e, apesar de tudo, uma centelha de esperança. Renato, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. O que acontece agora? Perguntou finalmente Felipe, verbalizando a pergunta que pairava no ar. Renato endireitou-se na cadeira, recuperando um pouco de sua habitual postura de controle. Agora fazemos o que é certo. Júlia é minha filha, e isso significa que ela é uma Albuquerque. Seu lugar é aqui, nesta casa, com sua família. Simples assim? Questionou Júlia com ceticismo. Depois de 12 anos, você decide que quer ser pai? Não será simples, reconheceu Renato. Há muito ressentimento, muita dor, muitas pontes quebradas para reconstruir, mas estou disposto a tentar se você me der essa chance. E o que a sociedade vai pensar? Perguntou Felipe com uma ponta de sarcasmo. O grande Renato Albuquerque apresentando uma filha que ninguém sabia que existia. Não era esse tipo de escândalo que você tanto temia? Não me importo mais com isso, respondeu Renato com uma firmeza surpreendente. Já cometi o erro de escolher as aparências em vez do que realmente importa. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes. Olhou diretamente para Júlia com intensidade. Não posso trazer sua mãe de volta. Não posso apagar os anos de ausência. Mas posso, a partir de agora, ser o pai que você merece, se você me permitir. Júlia não respondeu imediatamente. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo em questão de horas. De uma menina de rua sem esperança, ela havia se transformado na filha de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Era informação demais para processar. Eu não sei, disse finalmente. Preciso de tempo. Todo o tempo que você precisar, garantiu Renato. Mas, por favor, fique nesta casa que também é sua por direito. Conheça seu irmão, conheça a mim de verdade, não apenas através das histórias que ouviu. Meio-irmão, corrigiu Felipe automaticamente. Irmão, insistiu Renato, vocês dois são meus filhos, igualmente. Felipe olhou para Júlia, estudando seu rosto, reconhecendo agora as semelhanças que haviam passado despercebidas antes. O formato dos olhos, o queixo, certas expressões. Era estranho e surreal, mas de alguma forma fazia sentido. Eu sempre quis uma irmã, disse ele com um sorriso hesitante, mesmo que as circunstâncias sejam incomuns. Júlia não pôde evitar um pequeno sorriso em resposta. Por toda sua vida, havia sido apenas ela e sua mãe contra o mundo. A ideia de ter um irmão, uma família, era simultaneamente assustadora e reconfortante. Posso ficar por enquanto, decidiu ela finalmente, mas não prometo nada além disso. Renato assentiu, sabendo que aquela pequena concessão já era mais do que merecia. É o suficiente para começar. Naquela noite, após a tempestade emocional das revelações, a mansão dos Albuquerque finalmente silenciou. Felipe retirou-se para seu quarto, a cabeça fervilhando com perguntas e incertezas sobre o futuro. Júlia, exausta física e emocionalmente, adormeceu quase instantaneamente no confortável quarto de hóspedes, que agora, ironicamente, era mais seu por direito do que de qualquer visitante. Renato, porém, não conseguia dormir. Em seu escritório, com apenas o abajur aceso, remexia em uma caixa forte escondida, atrás de um quadro na parede. De lá, retirou um envelope amarelado pelo tempo que mantinha escondido havia anos, como quem guarda tanto um tesouro quanto uma evidência incriminadora. Dentro do envelope, várias fotografias de Helena, algumas delas com ele em momentos roubados de felicidade, e uma carta, a única que ele não teve coragem de devolver ou destruir. A última que ela escrevera há quase 12 anos,
Com mãos trêmulas, Renato desdobrou o papel e leu novamente aquelas palavras que conhecia de cor. Renato, esta será minha última tentativa de contato. Entendo que você fez sua escolha e a respeito, por mais dolorosa que seja para mim. Não escrevo para tentar reconquistar seu amor ou mudar sua decisão. Escrevo porque há algo que você precisa saber, algo que mudará para sempre nossas vidas. Estou grávida. Vou ter um filho, nosso filho, uma parte de nós dois que existirá no mundo, independentemente do que aconteceu entre nós. Não peço nada material. Não quero seu dinheiro, não quero pensão, não quero seu sobrenome. Tudo o que peço é que você reconheça a existência desta criança. Que um dia, quando ele ou ela perguntar sobre o pai, eu possa dizer que, apesar de tudo, você sabe da sua existência e se importa, mesmo que de longe. Por favor, Renato, não negue a seu filho o direito de ser reconhecido. Não o condene a crescer acreditando que não era importante o suficiente para que seu próprio pai quisesse conhecê-lo. Se ainda existe algum resquício do homem por quem me apaixonei, responda. A esta carta. É tudo o que peço. Com amor, apesar de tudo, Helena. Uma lágrima solitária caiu sobre o papel já manchado pelo tempo. Renato nunca havia respondido. Por medo, por covardia, por uma devoção cega às aparências e às convenções sociais, havia negado não apenas a Helena, mas a sua própria filha, o reconhecimento que ambas mereciam. Agora, 12 anos depois, o destino havia conspirado para colocar Júlia em seu caminho novamente. Uma segunda chance que ele não merecia, mas que estava determinado a não desperdiçar. Perdoe-me, Helena, sussurrou ele para o silêncio da noite. Vou cuidar da nossa filha. É uma promessa. Amanhã chegou à mansão dos Albuquerque, trazendo um novo dia, e com ele a realidade das revelações da noite anterior. Júlia despertou desorientada no quarto de hóspedes, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e tudo o que havia acontecido. A cama king size com lençóis de algodão egípcio, o teto alto com molduras decorativas, o imenso closet vazio à espera de roupas que ela não possuía. Tudo parecia pertencer a um sonho do qual ela temia acordar. Hesitante, levantou-se e caminhou até a janela, afastando as cortinas pesadas. A vista do jardim impecável, com a piscina reluzindo sob o sol da manhã, confirmava que não estava sonhando. Ela realmente estava ali, na mansão de seu pai. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Durante toda a sua vida, pai havia sido uma figura nebulosa, quase mítica. Alguém que sua mãe mencionava com uma mistura de amor e tristeza, mas que nunca teve rosto ou nome definidos. Agora, subitamente, aquela figura abstrata havia se materializado na forma de Renato Albuquerque, um dos homens mais poderosos e influentes de São Paulo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Júlia, posso entrar? A voz de Conceição, a governanta, soou do outro lado. Sim, pode, respondeu ela, ainda desacostumada a ter um espaço que podia chamar de seu, onde precisava dar permissão para outros entrarem. Conceição entrou com um sorriso caloroso, carregando algumas peças de roupa dobradas sobre os braços. Bom dia, querida, dorme bem? Melhor do que em qualquer outro lugar nos últimos anos, admitiu Júlia com um pequeno sorriso. O senhor Renato pediu que eu trouxesse estas roupas para você. São novas. Ele mandou comprar cedo esta manhã. Espero que sirvam. Usamos as medidas das roupas que você vestiu ontem como referência. Júlia olhou para as peças que Conceição colocava sobre a cama. Jeans de marca, camisetas, blusas, vestidos, até mesmo sapatos e tênis ainda nas caixas. Tudo exatamente do tamanho e estilo apropriados para uma menina de sua idade. Tudo isso é para mim? Perguntou, incrédula. Claro que sim, e é apenas o começo. O senhor Renato mencionou que vocês irão às compras mais tarde, para que você escolha o que preferir pessoalmente. Júlia tocou os tecidos macios com as pontas dos dedos, sentindo-se estranhamente deslocada. Há menos de 48 horas, estava remexendo em lixeiras em busca de restos de comida,
vestindo roupas rasgadas e sujas. Agora, estava sendo tratada como uma princesa, prestes a ganhar um guarda-roupa inteiro. O café da manhã está servido no terraço. O senhor Renato e o jovem Felipe a aguardam, informou Conceição dirigindo-se à porta. O banheiro já está preparado, com toalhas limpas e produtos de higiene. Tome seu tempo. Quando Conceição saiu, Júlia permaneceu imóvel por alguns momentos, tentando processar a velocidade com que sua vida havia mudado. Parte dela ainda esperava que tudo desmoronasse, que Renato mudasse de ideia, que ela fosse mandada de volta às ruas. Outra parte, porém, começava a permitir-se um sentimento perigoso: esperança. Após um banho demorado, ainda maravilhada com a água quente e ilimitada e os produtos perfumados, Júlia vestiu um jeans, uma camiseta simples e um par de tênis brancos. Olhou-se no espelho do banheiro e quase não reconheceu a garota que a encarava de volta. Limpa, bem vestida, com os cabelos negros ainda úmidos emoldurando o rosto, ela parecia normal, como qualquer outra menina de 12 anos. Caminho até o terraço foi uma pequena aventura. A mansão era um labirinto de corredores, escadas e ambientes interconectados. Finalmente, seguindo o som de vozes, Júlia encontrou o terraço. Um espaço elegante com vista para o jardim, mobiliado com peças de design e protegido do sol por um pergolado coberto de trepadeiras floridas. Renato e Felipe já estavam, sentados à mesa, conversando em voz baixa. Ao vê-la, ambos se levantaram, como se ela fosse uma convidada importante. "Bom dia, Júlia", cumprimentou Renato com uma formalidade que traía seu nervosismo. "Espero que tenha dormido bem." "Sim, obrigada", respondeu ela, igualmente formal. "As roupas serviram?" perguntou ele, indicando o que ela vestia. "Serviram perfeitamente. Obrigada por tudo isso." Felipe puxou uma cadeira para ela. "Senta aí. O café da manhã aqui em casa é tipo um buffet de hotel 5 estrelas. Não era exagero. A mesa estava repleta de opções. Frutas frescas cortadas, diversos tipos de pães e bolos, queijos, frios, ovos preparados de várias formas, sucos naturais, café, chocolate quente. Sirva-se à vontade", encorajou Renato, percebendo a hesitação de Júlia. "O que você costuma comer no café da manhã?" A pergunta, aparentemente simples, revelou o abismo entre suas realidades. Júlia não tinha um café da manhã habitual há anos. Nas ruas comia o que conseguia encontrar ou o que pessoas bondosas lhe ofereciam. "Qualquer coisa está bom", respondeu ela, baixando os olhos. Percebendo o desconforto, Felipe interveio. "Você precisa experimentar o pão de queijo. É a especialidade da Dona Margarida, nossa cozinheira. E o bolo de chocolate é incrível também." Grata pela intervenção, Júlia serviu-se de um pouco de cada sugestão, além de suco de laranja. O primeiro mordida no pão de queijo ainda quente arrancou dela um pequeno gemido de prazer. "Isso é bom demais", murmurou, esquecendo momentaneamente a tensão. "Eu disse." Felipe sorriu, parecendo genuinamente feliz por tê-la agradado. Durante alguns minutos, comeram em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Finalmente, Renato limpou a garganta, colocando a xícara de café sobre o pires, com um tilintar que pareceu estranhamente alto. "Júlia, eu gostaria de conversar sobre seus documentos, para regularizarmos sua situação." Ela assentiu cautelosa. "O que você quer dizer com regularizar?" "Bem, primeiro precisamos recuperar seus documentos, certidão de nascimento, identidade, tudo o que você perdeu. Depois, eu gostaria de oficializar seu reconhecimento como minha filha." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Era um passo concreto, uma declaração pública, não apenas uma conversa privada dentro daquela casa. "Isso significa que vou ter seu sobrenome?" "Oficialmente?" perguntou Júlia. "Você já tem", lembrou Renato. "Helena colocou Albuquerque em sua certidão de nascimento. Agora é questão de eu reconhecer legalmente a paternidade." Felipe observava a interação em silêncio, tentando imaginar como seria compartilhar seu pai e seu sobrenome prestigioso com uma irmã que não conhecia até ontem. "E depois?" perguntou Júlia.
O que acontece quando todo mundo descobrir que o grande Renato Albuquerque tem uma filha que ele abandonou por 12 anos? A pergunta direta e crua fez Renato se encolher visivelmente. Haverá perguntas, especulações, talvez até algum escândalo passageiro, mas não importa. O que importa é fazer o que é certo, mesmo que tardiamente. E se eu não quiser? Desafiou Júlia. E se eu preferir continuar sendo apenas Júlia Soares? Renato pareceu genuinamente surpreso. É seu direito, claro, mas por quê? Porque ser uma Albuquerque significa carregar o nome de alguém que não se importou comigo ou com minha mãe por 12 anos. Alguém que nos abandonou quando precisávamos dele. Felipe observou o pai empalidecer com as palavras duras, mas verdadeiras. Você está certa em se sentir assim, admitiu Renato após um momento. Não mereço seu perdão nem seu afeto, mas gostaria que você considerasse que, apesar dos meus erros imperdoáveis, reconhecê-la legalmente daria a você direitos e proteções que, de outra forma, não teria. Que tipo de direitos? Perguntou Júlia, desconfiada. Acesso à educação nas melhores escolas, cobertura médica completa, segurança financeira e, eventualmente, sua parte na herança da família Albuquerque. Você está tentando me comprar? A voz de Júlia subiu uma oitava indignada. Não! Renato parecia genuinamente horrorizado com a sugestão. Estou apenas tentando garantir que você tenha tudo o que merece, tudo o que deveria ter tido, desde o nascimento. Não como uma compensação pelo passado, mas como seu direito legítimo. E o que a sociedade vai pensar? Perguntou Felipe, repetindo a pergunta que fizera na noite anterior. Seus amigos empresários, os jornalistas econômicos que te idolatram, os políticos que frequentam seus eventos. Estamos falando do homem que aparece na capa da Forbes Brasil regularmente. Renato olhou para o filho, percebendo o sarcasmo mau disfarçado em sua voz. Estou preparado para lidar com as consequências. Minha assessoria de imprensa já está sendo informada para preparar um comunicado oficial. Tão rápido assim? Perguntou Júlia, surpresa. Não há razão para adiar o inevitável. Quanto mais rápido oficializarmos tudo, mais rápido podemos seguir em frente como uma família. A palavra família provocou reações diferentes nos dois jovens. Felipe desviou o olhar, claramente desconfortável com a ideia. Júlia, por sua vez, sentiu uma onda de emoções contraditórias: desconfiança, esperança, raiva, anseio. E a sua ex-esposa? Perguntou ela. A mãe de Felipe? O que ela acha disso tudo? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Felipe fixou os olhos na xícara de café, subitamente muito interessado no padrão da porcelana. Clara mora em Paris há 8 anos, respondeu Renato finalmente. Desde o divórcio, mantemos contato apenas para tratar de assuntos relacionados a Felipe. Ela será informada, claro, mas duvido que se oponha. Nossa separação foi complicada, por motivos que vão além do que aconteceu com sua mãe. Felipe levantou-se abruptamente. Com licença, preciso fazer algumas ligações antes da aula. Felipe, chamou Renato, mas o filho já se afastava a passos largos, deixando clara sua perturbação com o rumo da conversa. Júlia observou a saída. Do irmão recém-descoberto, com uma pontada de culpa. Ele está chateado por minha causa. Não, garantiu Renato. Felipe está processando muitas informações novas. Descobrir que tem uma irmã, confrontar a imagem que tinha de mim com a realidade dos meus erros, é muito para absorver de uma vez. Ficaram em silêncio por alguns instantes, o clima de tensão apenas parcialmente aliviado pela beleza do jardim ao redor e pelo canto dos pássaros nas árvores. O que você gostaria de fazer hoje? Perguntou Renato, tentando retomar alguma normalidade. Júlia deu de ombros. Não sei, não estou acostumada a escolher. A simplicidade da resposta foi como uma bofetada para Renato. Enquanto seu filho crescia tendo o mundo a seus pés, com todas as opções e privilégios imagináveis, Júlia havia conhecido apenas privação e sobrevivência. Podemos começar com o básico, sugeriu ele, mantendo a voz controlada apesar da emoção que o consumia.
Poderíamos ir a um cartório para dar entrada na recuperação dos seus documentos. Depois, talvez fazer algumas compras, roupas, material escolar, o que você precisar. E também precisamos pensar em uma escola. Para você. Escola, repetiu Júlia, como se a palavra fosse em um idioma estrangeiro. Sim. Você frequentava a escola antes de perder sua mãe? Sim, até o 5º ano. Depois, ficou difícil, sem endereço fixo, sem documentos. Renato fez anotações mentais. Precisaria de aulas particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido antes de matriculá-la em uma escola regular. Vamos resolver um passo de cada vez, garantiu ele. O importante é que você está aqui agora e vamos garantir que tenha acesso a tudo o que precisa. Nesse momento, Conceição apareceu no terraço. Senhor Renato, a doutora Luciana acaba de chegar. Renato consultou o relógio surpreso. Já? Pedi que viesse apenas às 10. São quase 10 horas, senhor, informou a governanta. O tempo passou mais rápido do que percebi. Por favor, conduza-a ao escritório. Estaremos lá em 1 minuto. Quando Conceição se retirou, Renato voltou-se para Júlia. Doutora Luciana, é nossa advogada de família. Pedi que viesse para discutirmos os aspectos legais da sua situação. Júlia sentiu um frio no estômago. Tão rápido assim? Quanto mais cedo resolvermos a parte burocrática, mais cedo você poderá se sentir segura. Ninguém jamais poderá tirar você desta casa ou questionar seu lugar nesta família. A palavra segurança ressoou profundamente em Júlia. Após anos nas ruas, vivendo com medo constante, a ideia de ter um lugar seguro, garantido, era quase irresistível. Tudo bem, concordou ela, levantando-se. Vamos falar com essa advogada. No escritório, encontraram uma mulher elegante de meia idade, cabelos grisalhos cortados em um chanel impecável e óculos de armação discreta. Luciana Andrade era conhecida nos círculos jurídicos de São Paulo como uma das melhores advogadas de direito de família, especialmente em casos complexos envolvendo fortunas e figuras públicas. Renato, bom dia, cumprimentou ela com a familiaridade de quem trabalha com alguém há décadas. Seu olhar recaiu sobre Júlia, avaliando-a rapidamente, mas sem julgamento visível. E você deve ser Júlia. É um prazer conhecê-la. Igualmente, respondeu Júlia, automaticamente, ainda desconfortável com toda a situação. Luciana é de absoluta confiança, garantiu Renato, indicando as cadeiras para que se sentassem. Ela cuidou do meu divórcio e de todos os assuntos legais da família nos últimos 20 anos. A advogada abriu sua pasta, tirando alguns documentos. Renato me explicou a situação por telefone, mas preciso de mais detalhes para avançarmos. Júlia, você sabe onde foi registrada? Em qual cartório? No cartório do Tatuapé, respondeu ela, surpreendendo a si mesma por lembrar desse detalhe. Minha mãe morava lá quando eu nasci. Excelente. E você disse que seu nome completo na certidão é Júlia Helena Soares Albuquerque, correto? Sim, minha mãe fez questão do Albuquerque. Luciana fez. Anotações em um bloco. Isso facilitará muito o processo. Se seu nome já inclui o sobrenome paterno, o reconhecimento de paternidade será mais simples. Precisaremos apenas confirmar com um teste de DNA, por formalidade legal. E então, Renato, poderá assinar os documentos de reconhecimento. Teste de DNA, repetiu Júlia olhando para Renato. É apenas uma formalidade, garantiu ele. Não tenho dúvidas de que você é minha filha, mas o teste tornará o processo incontestável, caso surjam questionamentos futuros. Luciana continuou. Uma vez concluído o reconhecimento, trataremos das questões patrimoniais. Como filha legítima, Júlia terá direito a uma parte da herança igual à de Felipe, além de pensão alimentícia retroativa. Retroativa? Perguntou Júlia. Sim, Renato deverá pagar pensão referente aos anos em que esteve ausente, desde seu nascimento até o presente momento. É seu direito legal. Júlia olhou para Renato, esperando ver relutância, mas ele apenas assentiu. É o mínimo que posso fazer. Quanto aos aspectos práticos imediatos, continuou Luciana, sugiro que comecemos com uma visita ao cartório
para solicitar a segunda via da certidão de nascimento. Depois, podemos providenciar RG, CPF, passaporte e demais documentos. Também precisaremos registrar a guarda legal, já que Júlia é menor de idade e sua mãe infelizmente não está mais presente. E a imprensa? Perguntou Renato. Como lidamos com isso? Sugiro transparência controlada. Um comunicado oficial, uma única entrevista bem planejada para um veículo de sua confiança e depois silêncio. Quanto menos tratarmos isso como um escândalo, menos as pessoas o verão assim. Enquanto os adultos discutiam estratégias para gerenciar sua existência publicamente, Júlia sentiu uma onda de irrealidade. Há 2 dias, era invisível para a sociedade, apenas mais uma menina de rua que as pessoas evitavam olhar diretamente. Agora sua existência precisava ser gerenciada, como um potencial escândalo midiático. E se eu não quiser aparecer na mídia? Perguntou ela, interrompendo a conversa. E se eu não quiser que minha história seja exposta para todo mundo? Renato e Luciana trocaram olhares. Infelizmente, Júlia, alguma exposição será inevitável, explicou a advogada com gentileza. Renato é uma figura pública. A descoberta de uma filha até então desconhecida certamente atrairá atenção. A questão é, podemos controlar como essa história será contada, ou deixar que outros a contem por nós. Sua privacidade será protegida ao máximo, garantiu Renato. Nada de fotos sem sua permissão, nada de detalhes sobre sua vida nas ruas se você não quiser compartilhar. Júlia assentiu, não totalmente convencida, mas entendendo a lógica. E a escola? Eu estou muito atrasada. Isso também será resolvido, garantiu Renato. Contrataremos professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido. Quando estiver pronta, poderá ingressar no Colégio São Paulo, onde Felipe estuda. A menção ao irmão fez Júlia lembrar-se de sua saída abrupta durante o café da manhã. Felipe está bem com tudo isso, ele parecia chateado. Renato hesitou. Felipe está se ajustando. É uma mudança significativa para ele também. Ele não me quer aqui, concluiu Júlia com uma certeza que vinha de anos observando as expressões das pessoas para sobreviver nas ruas. Não é isso, defendeu Renato, embora sem muita convicção. Ele apenas precisa de tempo, assim como você. Naquele momento, como que invocado pela conversa, Felipe apareceu à porta do escritório, já vestido com o uniforme escolar, calça bege e camisa polo azul marinho com o brasão do colégio. Estou indo para a escola, anunciou ele. Jairo já está me esperando. Felipe, chamou Renato. Você conhece a doutora Luciana. Ela veio nos ajudar com a situação da Júlia. Oi, Felipe, cumprimentou a advogada. Como você está? Bem, obrigado, respondeu ele, educadamente, mas sem entusiasmo. Seus olhos encontraram os de Júlia brevemente, uma emoção indefinível passando por eles. Preciso ir, não quero me atrasar. Nos vemos à tarde? Perguntou Renato, com uma nota de esperança na voz. Tenho treino de natação depois da aula. Só volto para o jantar, respondeu Felipe já se afastando. Quando seus passos se distanciaram pelo corredor, um silêncio desconfortável caiu sobre o escritório. Ele vai se acostumar, disse Luciana, percebendo a tensão. Mudanças familiares são sempre difíceis para adolescentes. Júlia não respondeu, mas seu coração apertou-se. Em menos de 48 horas, havia encontrado um pai que nunca conhecera e um irmão que aparentemente não a queria por perto. Parte dela começava a se perguntar se não seria mais fácil ter permanecido nas ruas, onde pelo menos conhecia as regras do jogo. Vamos nos concentrar nos próximos passos, sugeriu Renato, voltando ao assunto. Luciana, você pode acompanhar Júlia e eu ao cartório ainda hoje? Claro, já preparei todos os documentos necessários. Podemos ir agora mesmo, se preferirem. Júlia assentiu, sentindo-se arrastada por uma corrente forte demais para resistir. Em questão de horas, ela deixaria oficialmente de ser apenas Júlia Soares, a menina invisível das ruas, para se tornar Júlia Helena Soares Albuquerque, filha reconhecida de um dos homens mais poderosos do país. Era aterrorizante e, ao mesmo tempo, vagamente reconfortante, como se um círculo começasse finalmente a se fechar
completando uma história que sua mãe havia começado a escrever muito tempo atrás. Estou pronta, disse ela levantando-se. Vamos resolver isso de uma vez. Os dias seguintes passaram em um turbilhão para Júlia. A recuperação de seus documentos, o teste de DNA que apenas confirmou o óbvio, a assinatura formal do reconhecimento de paternidade. Cada etapa burocrática a aproximava mais de uma nova identidade, filha legítima de Renato Albuquerque. Enquanto isso, a mansão começava lentamente a se transformar também. O quarto de hóspedes foi completamente redecorado para se tornar o espaço de Júlia. Paredes pintadas em um suave tom de verde-água, móveis novos, prateleiras para livros que ainda não possuía, um closet sendo gradualmente preenchido com roupas que ela mal tinha tempo de experimentar. O comunicado oficial sobre a descoberta de Júlia fora divulgado à imprensa de forma controlada, como sugerido por Luciana. Uma história cuidadosamente construída sobre um relacionamento passado de Renato, a filha cuja existência ele desconhecia, e o feliz reencontro providenciado pelo destino. Meias-verdades e omissões estratégicas que transformavam abandono em desconhecimento, negligência em coincidência. Naquela manhã, exatamente uma semana após ter sido encontrada remexendo no lixo, Júlia estava sentada na sala de estar, folheando distraidamente uma revista, quando a campainha da mansão soou. Conceição apressou-se a atender, retornando momentos depois com uma expressão levemente preocupada. Senhorita Júlia, a senhora Clara Monteiro está aqui. Ela deseja falar com seu pai. Júlia sentiu o estômago afundar. Clara Monteiro. A ex-esposa de Renato, mãe de Felipe, a mulher que havia sido traída com Helena, sua mãe. Meu pai está no escritório, respondeu ela, ainda desconfortável com o uso do termo pai. Eu sei, já o avisei. Mas ela também perguntou se poderia conhecê-la. Antes que Júlia pudesse responder, ouviu passos apressados. Renato surgiu no corredor, o rosto uma máscara de preocupação controlada. Clara está aqui? Ela não avisou que viria. Acabou de chegar, senhor, confirmou Conceição. Está esperando na sala de visitas. Renato passou a mão pelos cabelos, em um gesto raro de nervosismo. Júlia, você não precisa fazer isso agora se não quiser. Tudo bem, respondeu ela, levantando-se. Mais cedo ou mais tarde, teríamos que nos encontrar, não é? Renato assentiu, colocando uma mão protetora no ombro da filha enquanto caminhavam juntos para a sala de visitas. Júlia podia sentir a tensão emanando dele, e isso a deixava ainda mais nervosa. Na elegante sala decorada em tons de bege e dourado, uma mulher estava de pé junto à janela, olhando para o jardim. Ao ouvir a porta abrir, virou-se lentamente. Clara Monteiro era exatamente como Júlia imaginava. Alta, magra, loira, com uma elegância que parecia tão natural quanto respirar. Devia ter por volta dos 45 anos, mas aparentava menos, graças à combinação de bons genes, cuidados estéticos e, provavelmente, algumas intervenções cirúrgicas discretas. Renato, cumprimentou ela, com uma voz controlada. Seus olhos, porém, estavam fixos em Júlia, avaliando-a de cima a baixo, com uma intensidade quase palpável. Clara, respondeu ele formal. Não esperava sua visita. Pensei que estivesse em Paris. Voltei assim que soube, respondeu ela sem rodeios. Algumas notícias são importantes demais para serem recebidas por telefone ou e-mail. Seus olhos continuavam fixos em Júlia, que sustentava o olhar com a coragem que as ruas lhe haviam ensinado. Por mais intimidante que Clara fosse, não era, nem de longe tão assustadora quanto dormir ao relento, em noites de chuva, ou fugir de traficantes em becos escuros. Esta é Júlia, apresentou Renato finalmente, minha filha. Clara assentiu lentamente. Sim, eu vejo. A semelhança é inegável. Um silêncio desconfortável pairou na sala. Júlia não sabia o que dizer. Pedir desculpas por existir? Agradecer por ter sido recebida em uma casa que, tecnicamente, nunca pertenceu a Clara? Defender sua mãe, Júlia, disse Clara, finalmente dirigindo-se diretamente a ela. Eu gostaria de conversar com seu pai a sós, se não se importa. Tudo bem, respondeu Júlia,
aliviada pela chance de escapar daquela situação tensa. Não, é necessário, interveio Renato. Qualquer coisa que você tenha a dizer, pode dizer na frente dela. Clara ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Tem certeza? Há assuntos entre adultos que talvez não sejam apropriados para ouvidos jovens. Júlia já enfrentou mais na vida do que a maioria dos adultos, respondeu Renato, com uma firmeza surpreendente. Além disso, qualquer decisão que afete esta família agora a inclui também. Clara suspirou cedendo. Como quiser. Voltou-se para Júlia. Não tenho nada contra você, pessoalmente. É importante que saiba disso. O que aconteceu entre seus pais, bem, é complicado. Mas não é culpa sua. Eu sei, respondeu Júlia com uma maturidade que surpreendeu a ambos os adultos. Clara sorriu levemente, o primeiro gesto genuíno desde que chegara. Você parece ser uma menina inteligente. Voltou-se novamente para Renato. Mas estou preocupada. Com Felipe. Ele me ligou ontem à noite, muito transtornado. Renato franziu o senho. Ele não me disse nada. Obviamente, respondeu Clara com uma ponta de ironia. Ele está confuso, Renato. Em uma semana, descobriu que tem uma irmã que nunca soube que existia, que o pai que ele idolatrava manteve um caso extraconjugal durante o casamento dos pais, e que agora precisa compartilhar não apenas a atenção do pai, mas, eventualmente, também a herança que sempre acreditou ser exclusivamente sua. Não coloque palavras na boca do nosso filho, rebateu Renato irritado. Felipe nunca se importou com herança ou dinheiro. Não conscientemente, talvez, mas ele cresceu sendo o único herdeiro Albuquerque. É natural que se sinta deslocado. Júlia observava a troca com desconforto crescente. Estava claro que sua presença havia desestabilizado a vida de Felipe, e isso a fazia questionar se deveria realmente estar ali. Posso me retirar? Perguntou ela subitamente. Vocês claramente precisam conversar sobre isso sem mim aqui. Antes que Renato pudesse protestar, Clara assentiu. Seria melhor sim. Obrigada, Júlia. Com um último olhar para Renato, que parecia dividido entre mantê-la ali e deixá-la ir, Júlia saiu da sala fechando a porta silenciosamente atrás de si. Em vez de se afastar, porém, permaneceu parada do lado de fora, ouvindo a conversa que agora se tornava mais acalorada. Você não tinha o direito de vir aqui questionar minhas decisões sobre Júlia, dizia Renato, a voz tensa. Nosso divórcio foi finalizado há 8 anos. Você escolheu viver em outro país. Não vim questionar suas decisões sobre ela, rebateu Clara. Vim garantir que você não esqueça que tem outro filho, que está sofrendo com tudo isso. Eu jamais esqueceria. Felipe, como pode insinuar algo assim? Porque te conheço, Renato. Você sempre foi obcecado por corrigir seus erros, por compensar suas falhas. Helena e essa menina representam seu maior fracasso moral. Claro que você vai se dedicar totalmente a reparar isso, mesmo que signifique negligenciar quem sempre esteve ao seu lado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlia podia imaginar Renato lutando para controlar a raiva, como já ouvira fazer algumas vezes ao telefone, quando algum negócio não saía como planejado. Não vou discutir mais isso, disse ele finalmente. Júlia é minha filha, tanto quanto Felipe é meu filho. Aprendi da pior maneira possível o que acontece quando negamos família por conveniência ou covardia. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes. Ninguém está pedindo que você a abandone, respondeu Clara, a voz mais suave. Agora, só estou pedindo que seja sensível ao que Felipe está passando. Ele precisa se sentir seguro de que seu lugar na sua vida não mudou. Falarei com ele, prometeu Renato. Mas você também precisa ajudar. Felipe te ouve, te respeita. Se você demonstrar aceitação por Júlia, ele seguirá seu exemplo. Clara soltou uma risada sem humor. Você está me pedindo para acolher a filha da sua amante, a prova viva da sua traição? Estou pedindo para você acolher uma criança, inocente que já sofreu mais do que qualquer pessoa deveria sofrer. Uma menina que perdeu a mãe, viveu nas ruas e agora está tentando se adaptar a uma nova realidade.
Estou pedindo para você ser a pessoa evoluída e madura que sempre afirmou ser. O silêncio que se seguiu fez Júlia prender a respiração. Finalmente, ouviu a voz de Clara, agora mais contida. Vou tentar por Felipe. Não por você, nem por ela, mas pelo nosso filho. Ele precisa de estabilidade emocional, especialmente agora que está se preparando para os vestibulares. Obrigado, respondeu Renato com evidente alívio na voz. É tudo o que peço. Percebendo que a conversa estava chegando ao fim, Júlia afastou-se rapidamente, subindo as escadas em direção ao seu quarto. Sua mente fervilhava com tudo o que ouvira. Clara não a odiava pessoalmente, mas também não a queria ali. Felipe estava mais perturbado com sua presença do que demonstrava, e Renato parecia dividido entre reparar o passado e preservar o presente. Em seu quarto, Júlia sentou-se na beira da cama, olhando pela janela para o céu de São Paulo, parcialmente encoberto pela poluição. Parte dela desejava poder conversar com sua mãe, perguntar se ela havia previsto toda essa complicação, se realmente valia a pena trazer à tona verdades tão dolorosas depois de tantos anos. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? Era a voz de Renato. Sim, respondeu ela, sem desviar o olhar da janela. Renato entrou, fechando a porta atrás de si. Parecia cansado, como se a conversa com Clara tivesse drenado suas energias. Clara já foi, informou ele, sentando-se em uma poltrona próxima à cama. Imagino que você tenha ouvido parte da nossa conversa. Júlia virou-se para ele, surpresa com sua percepção. Não precisa negar, continuou ele com um pequeno sorriso. Eu teria feito o mesmo no seu lugar. É natural querer saber o que estão dizendo sobre você. Ela não me quer aqui, afirmou Júlia sem rodeios. Não é tão simples assim, respondeu Renato. Clara está preocupada com Felipe, o que é compreensível. Ela foi pega de surpresa como todos nós. Felipe me odeia, continuou Júlia, verbalizando seu maior temor. Felipe não te odeia. Ele está confuso, magoado comigo, não com você. Dê tempo a ele. Júlia assentiu, não totalmente convencida. Talvez eu devesse ir embora por um tempo, ficar em algum outro lugar até que as coisas se acalmem. Nem pense nisso, respondeu Renato, com uma veemência que a surpreendeu. Seu lugar é aqui, com sua família. Já perdi 12 anos da sua vida. Não perderei nem mais um dia. Algo na determinação dele tocou Júlia profundamente. Por mais complexa que fosse a situação, por mais difícil que fosse o ajuste para todos, havia algo reconfortante em ser tão fervorosamente desejada, depois de anos se sentindo invisível. Obrigada, murmurou ela, sentindo as lágrimas se formarem contra sua vontade. Renato levantou-se, hesitou por um momento e então fez algo que nunca havia feito antes. Abraçou-a. Um abraço desajeitado, tentativo, como quem não está acostumado a demonstrações físicas de afeto, mas genuíno em sua intenção. Nós vamos superar isso, prometeu ele. Todos nós. Naquela tarde, Júlia decidiu explorar mais a mansão por conta própria. Com Renato novamente ocupado em videoconferências no escritório e Felipe ainda na escola, ela tinha a casa praticamente para si mesma, exceto pelos funcionários que se moviam discretamente, realizando suas tarefas diárias. Seus passos a levaram naturalmente à biblioteca, um cômodo espaçoso no primeiro andar, com estantes do chão ao teto repletas de livros de todos os tipos. Desde pequena, Júlia amava ler, um hábito que sua mãe, apesar das dificuldades financeiras, sempre incentivara, levando-a regularmente à biblioteca pública. Nos últimos 2 anos, porém, o acesso a livros havia se tornado um luxo raro. Ocasionalmente, encontrava algum exemplar descartado ou conseguia passar algumas horas em uma biblioteca municipal, mas nada comparado ao oceano de conhecimento que agora se apresentava diante dela. Enquanto percorria os títulos com os dedos, maravilhada, ouviu um barulho vindo da porta. Virando-se, viu Felipe parado no batente, ainda vestindo o uniforme escolar, uma expressão indecifrável no rosto. Oi, cumprimentou ela, cautelosa. Oi,
respondeu ele, entrando na biblioteca. Pensei que estivesse com meu pai. Ele está em reunião, decidi conhecer melhor a casa. Felipe assentiu, aproximando-se das estantes. Você gosta de ler? Muito. Minha mãe era professora de português antes de ficar doente. Ela me ensinou a amar os livros. Algo passou pelo rosto de Felipe. Surpresa, talvez. Não sabia que sua mãe era professora. Pensei que ela fosse, bem... O quê? Uma empregada doméstica? Uma oportunista? Desafiou Júlia, a voz endurecendo instantaneamente. Felipe corou. Desculpe, não quis ofender. É que meu pai nunca falou muito sobre o passado. Minha mãe era formada em letras. Pela USP, informou Júlia com orgulho. Dava aulas em escolas públicas e fazia pós-graduação quando conheceu seu pai. Depois que fiquei doente, ela precisou abandonar a carreira para cuidar de mim. Foi quando começou a trabalhar em eventos, porque o horário era mais flexível. Felipe pareceu genuinamente interessado. Você ficou doente. O que teve? Leucemia infantil. Fui diagnosticada aos 4 anos. Júlia puxou a manga da blusa, revelando uma pequena cicatriz no antebraço. Tive que fazer quimioterapia por quase 2 anos. Minha mãe largou tudo para ficar comigo no hospital. Eu não sabia, murmurou Felipe, visivelmente impactado. Sinto muito. Fiquei curada, continuou Júlia. Mas os custos do tratamento, mesmo pelo SUS, foram enormes. Minha mãe vendeu tudo o que tínhamos, pediu empréstimos, trabalhou em 3 empregos ao mesmo tempo. Foi quando ela começou a organizar eventos. O pagamento era melhor que o de professora. E foi assim que ela conheceu meu pai? Júlia assentiu. Ela trabalhava para a empresa que organizava os eventos corporativos dele. Pelo que entendi, se destacou e começou a ser requisitada especificamente para os eventos aqui na mansão. Felipe absorvia as informações em silêncio, sua visão da história claramente sendo reformulada com cada novo detalhe. Minha mãe nunca falou mal do seu pai, acrescentou Júlia, suavizando o tom. Mesmo quando estávamos passando dificuldades, mesmo quando eu perguntava por Indeed, que ele nunca nos visitava. Ela sempre dizia que ele era um homem bom que havia precisado tomar decisões difíceis. Isso não combina com o que eu sempre ouvi, admitiu Felipe. Minha mãe, bem, ela tem uma versão diferente da história. Imagino que sim, concordou Júlia. Cada um conta a história do seu próprio ponto de vista. Um silêncio reflexivo pairou entre eles, menos tenso que os anteriores. Felipe se aproximou de uma das estantes, puxando um livro ao acaso. Este era meu favorito quando eu tinha sua idade, disse ele, estendendo um exemplar de O Hobbit. Já leu? Júlia sorriu, pela primeira vez sentindo uma conexão genuína com o irmão. Várias vezes. Minha mãe tinha uma edição antiga, toda desgastada de tanto que a gente lia juntas. Felipe retribuiu o sorriso hesitante. Tem uma edição ilustrada aqui em algum lugar. Acho que você ia gostar. Enquanto Felipe procurava o livro, Júlia notou uma fotografia emoldurada sobre uma mesa lateral. Felipe, ainda criança, talvez com 6 ou 7 anos, sentado no colo de uma mulher que não era clara. Quem é essa? Perguntou ela, apontando para a foto. Felipe olhou na direção indicada. Ah, essa é Josefina. Foi minha babá desde que nasci até os 10 anos. Era praticamente uma segunda mãe para mim, já que minha mãe verdadeira estava sempre ocupada com eventos sociais e viagens. Havia uma ponta de amargura em sua voz que Júlia não deixou passar. Pela primeira vez ocorreu-lhe que talvez a infância de Felipe, apesar de todos os privilégios materiais, não tivesse sido tão perfeita quanto imaginava. Vocês ainda têm contato? Não, respondeu ele, um leve tremor na voz. Ela teve que voltar para sua cidade natal quando a mãe ficou doente. Prometeu que seria temporário, mas nunca mais voltou. Meu pai disse que ela havia encontrado outro emprego, mas eu sempre suspeitei que minha mãe não a queria mais por aqui. Eu era muito apegado a ela, e isso incomodava. A revelação criou uma nova dimensão na compreensão que Júlia tinha de Felipe. Ele também conhecia perdas, também sabia o que era ser deixado para trás por alguém que amava. Sinto muito, disse ela sinceramente. Felipe deu de ombros, fingindo indiferença. Faz muito tempo. Algumas perdas nunca deixam de doer.
Observou Júlia, pensando em sua própria mãe. Seus olhares se encontraram, e algo passou entre eles. Um entendimento mútuo, talvez. Por um breve momento, não eram Júlia da rua e Felipe do condomínio de luxo, não eram a filha ilegítima, e o herdeiro legítimo eram apenas dois jovens que haviam experimentado perdas significativas. Achei, exclamou Felipe, puxando um grande volume de uma das prateleiras mais altas. A edição ilustrada de O Hobbit. As ilustrações são incríveis. Entregou o livro a Júlia, que o abriu com reverência, maravilhando-se com as belas imagens, coloridas que complementavam a história que conhecia tão bem. Você pode ficar com ele se quiser, ofereceu Felipe, em um gesto que claramente significava mais do que apenas emprestar um livro. Para o seu quarto novo. Júlia ergueu os olhos, surpresa com a oferta. Tem certeza? Claro. Tenho vários livros. E, bem, acho que é isso que irmãos fazem, não é? Compartilhar coisas. A palavra irmãos, pronunciada por ele voluntariamente pela primeira vez, fez algo quente se espalhar no peito de Júlia. Era um pequeno passo, mas significativo. Obrigada, Felipe. Ele assentiu, um sorriso tímido nos lábios. Vou tomar banho antes do jantar. Te vejo mais tarde? Sim, claro. Quando Felipe saiu, Júlia permaneceu na biblioteca, acariciando a capa do livro que acabara de ganhar. Algo havia mudado sutilmente. Uma porta havia se aberto. Uma possibilidade de conexão verdadeira havia surgido. Talvez, apenas talvez, ela pudesse realmente pertencer a este lugar. O sol da manhã iluminava o jardim da mansão dos Albuquerque, criando padrões dourados nas águas calmas da piscina. Sentada à beira da água, os pés imersos na temperatura agradável, Júlia observava o movimento das folhas nas árvores, levadas pela brisa suave de um sábado perfeito. 3 semanas haviam se passado desde sua chegada à mansão, e embora ainda se sentisse como uma visitante em muitos aspectos, começava a criar pequenas rotinas, pequenos hábitos que a faziam sentir-se menos deslocada. Acordar cedo e tomar café na varanda com Conceição antes que os outros despertassem. Passar as manhãs com o professor particular que Renato contratara para ajudá-la a recuperar os anos perdidos de estudo. Explorar a biblioteca nas tardes livres, devorando livros que jamais teria acesso nas ruas, e nas manhãs de sábado como esta, aproveitar a piscina antes que o calor do dia se intensificasse. Pensei que te encontraria aqui. A voz de Felipe a sobressaltou. Virando-se, viu o irmão aproximando-se em shorts de banho, uma toalha jogada sobre o ombro. Nas últimas semanas, algo havia mudado entre eles. A hostilidade inicial de Felipe havia dado lugar a uma curiosidade hesitante e gradualmente a uma camaradagem tímida que crescia a cada interação. O dia está perfeito para nadar, comentou ela, sorrindo. Você sabe nadar, certo? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Júlia balançou a cabeça. Nunca aprendi. Não é exatamente uma habilidade que se desenvolve vivendo nas ruas. Felipe pareceu momentaneamente constrangido pela própria pergunta. Ainda era difícil para ele imaginar a vida que Júlia havia levado antes. Eu poderia te ensinar, ofereceu, recuperando-se rapidamente. Sou bom nisso. Faço parte da equipe de natação do colégio. Seu pai mencionou. Disse que você já ganhou várias medalhas. Nosso pai, corrigiu Felipe gentilmente. Júlia sorriu, tocada pela correção. Era a primeira vez que Felipe se referia explicitamente a Renato como pai de ambos. Nosso pai, repetiu ela, testando como as palavras soavam. Ainda é estranho pensar nele assim. Imagino que sim. Felipe jogou uma pedrinha na água, criando círculos concêntricos na superfície. Para mim também é estranho. Toda a minha vida fui filho único. Agora tenho uma irmã. Meia-irmã, corrigiu Júlia, repetindo a distinção que o próprio Felipe havia feito semanas atrás. Irmã, insistiu ele com um sorriso. Como você mesma me corrigiu outro dia. Riram juntos, compartilhando o primeiro momento de cumplicidade. Genuína. Era um pequeno milagre considerando o abismo que os separava há tão pouco tempo. Então aceita minha oferta? Posso te ensinar a nadar hoje. Claro, concordou Júlia.
Mas tenho que confessar que estou um pouco nervosa. A água me assusta um pouco. Todos ficam no começo, mas prometo que não vou deixar nada acontecer com você. A confiança na voz de Felipe era reconfortante. Em um impulso, Júlia deslizou da borda para dentro da piscina, na parte rasa onde a água mal chegava à sua cintura. Vamos lá então, professor, desafiou, rindo da própria coragem repentina. Felipe juntou-se. Raela na água, e a aula improvisada começou. Com paciência surpreendente, ele ensinou-lhe os fundamentos, como flutuar, como coordenar a respiração, os movimentos básicos dos braços e pernas. Júlia era uma aluna aplicada, determinada a superar o medo inicial, e logo estava dando suas primeiras braçadas hesitantes sob o olhar atento do irmão. Você tem talento natural, elogiou Felipe, quando ela conseguiu nadar sozinha de uma ponta a outra da parte rasa. Aprendeu muito mais rápido do que eu quando tinha sua idade. Tive um bom professor, respondeu ela ofegante, mas orgulhosa. E uma boa aluna faz toda a diferença. A voz de Renato surpreendeu os dois. Ele estava parado à beira da piscina, observando-os com um sorriso que não conseguia esconder. Vestia roupas casuais, algo raro para um homem geralmente visto em ternos impecáveis, e trazia uma bandeja com sucos e frutas. Bom dia, pai, cumprimentou Felipe. Estou ensinando Júlia a nadar. Estou vendo, e parece que estão se divertindo. Muito, confirmou Júlia, ainda maravilhada com a sensação de flutuar, de se mover na água com uma liberdade que nunca havia experimentado. Trouxe o café da manhã para vocês, disse Renato, colocando a bandeja sobre uma mesa próxima. Conceição está ocupada organizando tudo para o almoço. Almoço? Perguntou Felipe, franzindo o senho. Tem alguma coisa especial hoje? Renato hesitou por um momento. Na verdade, sim. Convidei algumas pessoas da família para conhecerem Júlia oficialmente. O anúncio caiu como uma bomba na atmosfera descontraída que havia se estabelecido. Júlia sentiu o estômago afundar. Família significava mais Monteiros, mais Albuquerques, mais pessoas para julgar sua presença, para compará-la com o padrão de elegância e sofisticação que não possuía. Quem? Perguntou Felipe, a voz subitamente tensa. Sua avó Elisa, minha irmã Cristina com o marido e os filhos, e seu tio Roberto. Vó Elisa? Repetiu Felipe, incrédulo. Sério, pai? Ela é a pessoa mais crítica e tradicional da família. Vai ser um desastre. Ela é minha mãe, Felipe, e a avó de Júlia, tanto quanto é sua. Tenho o direito de conhecê-la. E ela tem o direito de não ser jogada aos leões em seu próprio lar, rebateu Felipe, surpreendendo tanto Renato quanto Júlia com sua defesa apaixonada. Não é bem assim, tentou contemporizar Renato. Todos foram informados sobre a situação. Estão vindo justamente para dar as boas-vindas a Júlia na família. Como se fosse tão simples, murmurou Felipe, saindo da piscina com um movimento brusco. Vó Elisa ainda critica a mamãe por ter abandonado a família, quando foi ela quem praticamente a expulsou depois do divórcio. Imagina o que vai dizer sobre Júlia. Renato parecia genuinamente perturbado com a reação do filho. Felipe, eu entendo sua preocupação, mas... Tudo bem, interrompeu Júlia, saindo também da piscina. Eu precisaria conhecê-los. Mais cedo ou mais tarde, não é? Melhor resolver isso de uma vez. Seu tom era corajoso, mas seus olhos traíam o nervosismo. Renato percebeu e aproximou-se, colocando as mãos em seus ombros molhados. Ninguém vai te julgar, Júlia. E se alguém ousar fazer isso, terá que responder a mim. Você é minha filha, uma Albuquerque por direito, e todos precisam aceitar. Isso. A convicção na voz de Renato era reconfortante, mas Júlia conhecia o mundo o suficiente para saber que nem sempre as coisas eram tão simples. As pessoas julgavam, criticavam, excluíam, especialmente aquelas de círculos privilegiados como os Albuquerque e os Monteiro. A que horas eles chegam? Perguntou, tentando manter a voz firme. Por volta do meio-dia. Você tem tempo para se preparar. Eu te ajudo a escolher o que vestir, ofereceu Felipe, surpreendendo-a novamente com sua solidariedade. Conheço bem o que agrada à avó Elisa. Obrigada, murmurou Júlia,
genuinamente tocada. Enquanto os irmãos se afastavam, em direção à casa, Renato observou-os com uma mistura de orgulho e preocupação. A aproximação entre Felipe e Júlia era mais do que ele poderia esperar em tão pouco tempo. Mas o teste verdadeiro viria em algumas horas, quando a família estendida dos Albuquerque conhecesse oficialmente a mais nova integrante. Às 11h45, Júlia estava em seu quarto, olhando-se nervosamente no espelho. Vestia um vestido simples, mas elegante, na cor azul marinho. A cor favorita da avó Elisa, explicara Felipe, com sapatilhas brancas e o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. A maquiagem era mínima, apenas um gloss nos lábios e um toque de blush, aplicados com a ajuda de Rosa, a filha adolescente de Conceição, que havia se tornado uma espécie de amiga nas últimas semanas. "Você está linda", garantiu Rosa, ajustando um último detalhe no cabelo de Júlia. Natural e elegante, exatamente como uma Albuquerque deve ser. "Não me sinto uma Albuquerque", confessou Júlia, ajustando nervosamente a barra do vestido. "Me sinto como uma impostora." "Bobagem. Você tem os olhos do seu pai, o queixo dele também. Qualquer um pode ver que é filha legítima dele." Rosa sorriu, apertando-lhe o ombro em gesto de apoio. "Além disso, o importante não é o sangue, é como te tratam. E pelo que vejo, seu pai e seu irmão já te aceitaram completamente." Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Felipe, também vestido formalmente com calça social e camisa de botões, embora sem gravata, uma concessão à sua juventude. "Estão chegando", anunciou ele. O carro da avó Elisa acabou de passar pelo portão. Júlia sentiu o estômago revirar. "Estou tão nervosa que acho que vou vomitar." "Não faz isso", brincou Felipe, tentando aliviar a tensão. "Vó Elisa odeia desordem de qualquer tipo. Vomitar definitivamente não seria um bom começo." A piada arrancou um sorriso trêmulo de Júlia. Rosa despediu-se discretamente, deixando os irmãos a sós. "Olha, não se preocupe tanto", continuou Felipe num tom mais sério. "Vó Elisa pode parecer intimidante, mas no fundo é só uma senhora idosa que valoriza demais as aparências. Tio Roberto é legal, meio calado, mas gentil. Tia Cristina é a mais tranquila de todos, e meus primos são um pouco metidos, mas inofensivos. E se eles me odiarem? E daí, você não precisa da aprovação deles. Já tem a minha e a do papai, somos sua família direta." A declaração era tão simples e direta que pegou Júlia desprevenida. Lágrimas ameaçaram se formar em seus olhos, mas ela as conteve, não querendo arruinar a maquiagem. "Obrigada, Felipe." Ele deu de ombros, subitamente embaraçado com a própria demonstração de afeto. "Vamos logo. Quanto mais adiarmos, pior vai ser." Desceram juntos as escadas, Júlia segurando firmemente o corrimão para que suas pernas trêmulas não a traíssem. No amplo hall de entrada, Renato já recebia os primeiros convidados. Elisa Albuquerque era exatamente como Júlia imaginava. Uma senhora de estatura baixa, mas presença imponente, cabelos brancos impecavelmente arrumados em um coque elegante, vestida com um conjunto de seda cinza claro que gritava luxo discreto. Seus olhos, do mesmo verde intenso de Renato e Felipe, analisavam tudo ao redor com atenção crítica. Ao lado dela, um homem alto e magro, que Júlia presumiu ser Roberto, o irmão mais novo de Renato. Tinha os mesmos traços aristocráticos, embora seu rosto fosse mais suave e menos severo. Logo atrás entravam Cristina, uma versão feminina de Renato, com os mesmos olhos verdes e queixo forte. Acompanhada do marido, um homem de meia idade com expressão entediada e dois adolescentes que aparentavam ter entre 16 e 18 anos. "Mãe, Roberto, Cristina", cumprimentou Renato, com a formalidade típica das famílias tradicionais brasileiras. "Obrigado por virem. Significa muito para mim." Elisa assentiu rigidamente, seus olhos já procurando pela neta recém-descoberta. Quando localizou Júlia parada no meio da escada, ao lado de Felipe, seu olhar se intensificou, analisando cada detalhe da menina. "É ela?" perguntou diretamente, sem rodeios. "Sim", confirmou Renato. "Júlia, venha conhecer sua avó." Com as pernas ainda mais trêmulas, Júlia desceu os últimos degraus,
aproximando-se do grupo com Felipe ao seu lado, como um guardião silencioso. Júlia, esta é sua avó Elisa Albuquerque. Mãe, esta é Júlia, minha filha. Houve um momento de silêncio quase palpável enquanto Elisa examinava Júlia de cima a baixo, seus olhos se demorando no rosto da menina com uma intensidade que seria desconfortável se não fosse pelo leve tremor em seus lábios finos, a única indicação de que a matriarca não estava tão impassível quanto aparentava. Os olhos, disse ela finalmente, a voz ligeiramente rouca. São os olhos dos Albuquerque, inconfundíveis. Não era exatamente um abraço caloroso de boas-vindas, mas, considerando as circunstâncias, era quase uma declaração de aceitação. É um prazer conhecê-la, senhora, respondeu Júlia com a educação que Helena lhe havia ensinado. Senhora não, vovó, corrigiu Elisa, surpreendendo a todos. Sou sua avó, afinal. Júlia sentiu um nó na garganta. Vovó, repetiu a palavra soando estranhamente familiar e estranha ao mesmo tempo. Roberto foi o próximo a se aproximar, estendendo a mão com um sorriso genuinamente caloroso. Bem-vinda à família, Júlia. Sou seu tio Roberto. E não se preocupe, não mordemos. Bem, pelo menos eu não. A piada quebrou um pouco da tensão, arrancando sorrisos hesitantes. Cristina, após um momento de hesitação, também se aproximou. Olá, Júlia. Sou sua tia Cristina. Estes são meu marido, Eduardo, e meus filhos, Lucas e Beatriz. Os primos acenaram desajeitadamente, claramente sem saber como reagir à prima que surgira do nada. Lucas, o mais velho, parecia especialmente desconfortável, enquanto Beatriz demonstrava uma curiosidade mal disfarçada. Vamos para a sala, sugeriu Renato, aliviado por ter superado as apresentações iniciais sem maiores dramas. Conceição preparou aperitivos, e o almoço será servido em breve. Enquanto o grupo se dirigia para a sala de estar, Felipe inclinou-se para sussurrar no ouvido de Júlia. Viu? Nada de desastre. Vó Elisa até te chamou de vovó. Ainda estou em choque, admitiu Júlia, também sussurrando. Achei que ela fosse me expulsar da casa. Ela é muitas coisas, mas não é cruel. Além disso, os olhos dos Albuquerque são praticamente sagrados para ela. Se você os tem, é porque é uma de nós. Na sala, Elisa fez questão de sentar-se ao lado de Buzilba. Júlia, enquanto os demais se acomodavam nos sofás e poltronas ao redor. A conversa fluiu inicialmente sobre assuntos neutros. O tempo, notícias recentes, os estudos de Felipe, até que Elisa, nunca uma para rodeios, decidiu abordar o elefante na sala. Então, Júlia, Renato nos contou sobre sua mãe. Sinto muito por sua perda. O silêncio caiu pesadamente sobre a sala. Era a primeira menção direta a Helena, desde que os convidados haviam chegado. Obrigada, respondeu Júlia, sentindo a garganta apertar. Ela era uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza que sim, continuou Elisa, para surpresa de todos. Qualquer mulher que cria uma filha sozinha, enfrentando tantas dificuldades, merece respeito. Renato olhou para a mãe com espanto mal disfarçado. Esperava críticas, condenação, talvez até alguma insinuação maldosa sobre Helena ter armado para engravidar de um homem rico. Nunca elogios. Mamãe sempre falou bem do meu pai, ofereceu Júlia, cautelosamente. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, ela dizia que ele era um homem bom que havia feito escolhas difíceis. Elisa ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa. Isso mostra caráter. Muitas mulheres teriam enchido a cabeça da filha com ressentimentos. Helena não era assim, interveio Renato, a voz carregada de emoção contida. Ela tinha uma dignidade que poucos possuem. Um silêncio reflexivo se seguiu, quebrado finalmente por Conceição, anunciando que o almoço estava servido. O grupo se dirigiu para a sala de jantar, onde uma mesa belamente posta os aguardava. Júlia foi colocada entre Elisa e Felipe, uma posição que claramente indicava sua aceitação na hierarquia familiar. Durante o almoço, a conversa fluiu mais facilmente. Lucas e Beatriz, os primos, começaram a fazer perguntas a Júlia sobre seus interesses, seus estudos, suas expectativas para o futuro. Roberto contou histórias da infância de Renato, fazendo todos rirem com anedotas sobre o sempre sério empresário em seus dias de moleque travesso.
Aos poucos, Júlia foi se soltando, respondendo às perguntas com mais confiança, até mesmo compartilhando algumas histórias sobre sua mãe, os momentos felizes, as tradições que tinham, os sonhos que compartilhavam. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite que, segundo Elisa, era receita da bisavó de Júlia, a atmosfera havia se transformado completamente. O que começara como um encontro tenso e formal havia se tornado quase uma reunião familiar normal, com conversas sobrepostas, risadas ocasionais e aquela sensação de pertencimento que Júlia havia experimentado tão raramente em sua vida. Você se sairia bem no Colégio Santa Mônica, comentou Elisa subitamente, enquanto saboreava seu pudim. É onde todos os Albuquerque estudaram, inclusive sua prima Beatriz. Vovó, interveio Renato cautelosamente. Júlia ainda está se adaptando. Acho melhor esperar um pouco antes de decidirmos sobre escolas. Bobagem, rebateu Elisa com a autoridade de quem raramente era contrariada. Quanto mais cedo ela se integrar, melhor. Além disso, o Santa Mônica tem excelentes programas de recuperação para alunos que precisam de reforço. E tem a melhor equipe de debate da cidade, acrescentou Beatriz sorrindo para Júlia. Você parece do tipo que argumenta bem. Eu gostava muito de debates na minha antiga escola, admitiu Júlia, surpresa por alguém ter percebido essa característica nela. Está decidido, então, declarou Elisa, como se fosse a autoridade final. Falarei com a diretora Alzira amanhã mesmo. Somos amigas de longa data. Tenho certeza que podemos arranjar uma vaga para o próximo semestre. Renato abriu a boca para protestar, mas ao ver o brilho animado nos olhos de Júlia, reconsiderou. Talvez sua mãe estivesse certa. Quanto mais normal a vida de Júlia se tornasse, quanto mais integrada ela estivesse ao mundo dos Albuquerque, mais segura se sentiria em seu novo papel. Se Júlia quiser, podemos considerar, concedeu ele finalmente. Eu gostaria, respondeu ela timidamente. Se não for muito trabalho... Trabalho? Repetiu Elisa com um sorriso raro. Querida, você é uma Albuquerque. Abrir portas para você não é trabalho. É tradição familiar. A declaração, tão simples e direta, atingiu Júlia como uma onda de calor. Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, sentiu-se verdadeiramente aceita não apenas por Renato e Felipe, mas pela família estendida. Não como uma intrusa tolerada, não como um segredo vergonhoso, mas como uma Albuquerque legítima. Olhando ao redor da mesa, para os rostos que há poucas horas eram estranhos e agora começavam a se tornar familiares, Júlia sentiu algo que havia perdido junto com sua mãe, a sensação de ter raízes, de pertencer a algo maior que si mesma. Obrigada, murmurou ela, tão baixo que apenas Elisa, sentada ao seu lado, pôde ouvir. A matriarca cobriu a mão de Júlia com a sua, em um gesto surpreendentemente afetuoso. Não me agradeça ainda, menina. Ser uma Albuquerque traz tantas responsabilidades quanto privilégios. Você tem muito a aprender. Estou disposta a aprender, garantiu Júlia com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Elisa assentiu, satisfeita. Isso é tudo o que precisamos saber. Do outro lado da mesa, Renato observava a interação entre sua mãe e sua filha, recém-descoberta com uma mistura de alívio e espanto. De todas as reações que havia antecipado, esta era a mais inesperada. Elisa, a guardiã mais ferrenha das tradições e aparências dos Albuquerque, não apenas aceitando Júlia, mas praticamente tomando-a sob sua asa. Talvez houvesse mais da mãe que ele pensava conhecer tão bem. Ou talvez, como acontecera com ele próprio, algo em Júlia, sua coragem, sua dignidade, apesar de tudo o que havia passado, tivesse tocado até mesmo o coração aparentemente implacável de Elisa Albuquerque. Quando os olhares de pai e filha se cruzaram sobre a mesa, Renato sorriu. Um sorriso pleno, sem reservas, talvez o primeiro desde que Helena saíra de sua vida. O sorriso que Júlia retribuiu, tímido, mas genuíno, foi como uma promessa silenciosa. Eles eram uma família agora, com todas as complexidades e imperfeições que isso implicava, mas uma família, ainda assim. 6 meses haviam se passado, desde aquele dia fatídico
em que Renato Albuquerque decidira parar seu carro de luxo para ajudar uma menina que remexia no lixo. 6 meses de transformações, adaptações, descobertas e, acima de tudo, cura. A mansão dos Albuquerque no Jardim Europa não era mais a mesma. Os espaços que antes pareciam frios e impessoais, apesar de todo o luxo, agora pulsavam com uma energia diferente. As risadas de Júlia ecoavam pelos corredores. Suas pegadas deixavam marcas coloridas nas rotinas antes tão previsíveis da casa. Naquela manhã de sábado, a família se preparava para um evento especial. Renato havia decidido que era hora de oficializar completamente a presença de Júlia como membro da família Albuquerque. Não com papéis ou documentos legais, isso já havia sido feito, mas com um símbolo muito mais significativo na tradição familiar. Um retrato oficial na galeria de retratos da mansão. "Estou tão nervosa", confessou Júlia, enquanto Rosa ajudava a arrumar seu cabelo para a sessão de fotos. "E se eu parecer deslocada no retrato? E se todos olharem e pensarem essa não é uma verdadeira Albuquerque?" Rosa riu, ajustando um cacho rebelde no elaborado penteado. "Impossível. Você tem os olhos dele, o sorriso dele, até o jeito de erguer a sobrancelha quando está contrariada é igual ao do seu pai." "Você acha mesmo?" perguntou Júlia, genuinamente curiosa. Nos últimos meses, várias pessoas haviam comentado sobre sua semelhança com Renato, mas ela ainda tinha dificuldade em enxergar. "Tenho certeza. Aliás, todos têm certeza. É só ver como a dona Elisa olha para você. Ela praticamente brilha de orgulho." Era verdade. A relação entre Júlia e a avó Elisa havia se desenvolvido de maneira surpreendente. A matriarca dos Albuquerque, conhecida por sua rigidez e formalidade, havia se tornado a maior defensora de Júlia. Semanalmente, buscava a neta para almoços, passeios culturais, visitas a museus e teatros, uma educação informal sobre o que significava ser uma Albuquerque. "Ela vem para a sessão de fotos, não é?" perguntou Júlia, ajustando o vestido verde esmeralda que Elisa havia escolhido pessoalmente, para realçar os olhos Albuquerque, segundo ela. "Claro que vem. Já ligou 3 vezes esta manhã para confirmar que tudo está perfeito." Júlia sorriu, lembrando-se de como havia temido conhecer a avó naquele primeiro almoço familiar. Quem diria que 6 meses depois, Elisa seria uma das pessoas mais importantes em sua nova vida? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Felipe, já vestido formalmente para a sessão de fotos, com calça social escura e camisa branca. "Uau!" exclamou ele ao ver a irmã. "Você está diferente." "Diferente bom ou diferente ruim?" perguntou Júlia, nervosa. "Diferente incrível", garantiu ele, com um sorriso genuíno. "Parece uma princesa, só que menos cafona e mais você." Vindo de um adolescente de 17 anos, era praticamente uma declaração poética. Júlia sorriu, agradecida pelo apoio constante que Felipe havia se tornado em sua vida. Após a resistência inicial, ele havia se transformado em seu maior aliado, protetor e amigo. Na escola, sim, ela havia sido aceita no Colégio Santa Mônica. Graças à influência de Elisa, era Felipe quem a apresentava a todos, quem afastava comentários maldosos, quem garantia que ela nunca se sentisse excluída. "Papai está uma pilha de nervos", comentou Felipe sentando-se na cama enquanto Rosa dava os últimos retoques no penteado de Júlia. "Já trocou de gravata 3 vezes." "Por quê? É só uma foto." Felipe balançou a cabeça. "Não é só uma foto, Ju. É a primeira foto oficial da família completa. É, sei lá, simbólico, eu acho. Como se ele estivesse finalmente acertando as contas com o passado." A observação surpreendentemente profunda fez Júlia refletir. Era verdade que, apesar de toda a aceitação legal e social, havia algo de profundamente simbólico em ter seu retrato oficialmente na galeria da família. Era como se finalmente o círculo se fechasse. "Pronto", anunciou Rosa, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. "Você está perfeita." Júlia levantou-se e olhou-se no espelho de corpo inteiro. A imagem refletida a surpreendeu. A Pat, menina de rua magricela e desconfiada, havia dado lugar a uma jovem com postura confiante, olhar sereno
e uma beleza que começava a desabrochar. O vestido verde esmeralda caía perfeitamente sobre seu corpo, que ganhara peso saudável nos últimos meses. Os cabelos negros antes descuidados agora brilhavam em cachos bem definidos, emoldurando seu rosto em um penteado elegante. "Não me reconheço", murmurou ela, tocando levemente o próprio reflexo. "Eu te reconheço", respondeu Felipe, levantando-se. "É a mesma Júlia de sempre, só que por fora agora dá para ver quem você sempre foi por dentro." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas com as palavras do irmão. "Quando foi que você ficou tão poético, hein?" Felipe deu de ombros, constrangido. "Deve ser a convivência com você e seus livros. Estou ficando mole." "Eu te amo, sabia?" disse Júlia, em um raro momento de expressão direta de sentimentos. "Também te amo, pirralha", respondeu ele, com um soco leve no ombro da irmã. "Agora vamos, antes que papai tenha um colapso nervoso lá embaixo." Desceram juntos as escadas, que 6 meses antes, Júlia havia descido tremendo de medo para conhecer a família estendida. Agora, descia com confiança, sentindo-se em casa, pertencendo a cada degrau, a cada centímetro daquele lugar que se tornara seu lar. Na sala principal, transformada em estúdio improvisado, Renato aguardava com o fotógrafo. Ao ver os filhos descendo juntos, seu rosto se iluminou com um sorriso que ainda surpreendia aqueles que o conheciam apenas como o implacável homem de negócios. "Vocês estão perfeitos", disse ele, a voz embargada de emoção. "Papai não começa a chorar agora", brincou Felipe. "Vai arruinar as fotos." Renato riu, enxugando discretamente o canto dos olhos. "Tem razão. Vamos manter a compostura." Nesse momento, a campainha tocou. Era Elisa, pontual como sempre, acompanhada por Roberto, Cristina e sua família. Nos últimos meses, os almoços de domingo na mansão dos Albuquerque haviam se tornado uma tradição inviolável, reunindo toda a família regularmente, algo que não acontecia há anos, segundo Felipe. "Ah, vocês já estão prontos", exclamou Elisa ao entrar na sala. Seus olhos se fixaram em Júlia e um sorriso de genuína aprovação iluminou seu rosto geralmente austero. "Você está deslumbrante, minha querida. O verde é definitivamente sua cor." "Obrigada, vovó", respondeu Júlia, ainda maravilhada com a facilidade com que a palavra agora saía de seus lábios. O fotógrafo, um profissional renomado que já havia fotografado celebridades e políticos, começou a organizar todos para as fotos em grupo. Primeiro a família nuclear, Renato no centro com Felipe e Júlia ao seu lado. Depois fotos com Elisa, Roberto, Cristina e seus filhos. Por fim, fotos individuais de cada membro da família. Durante uma pausa, enquanto o fotógrafo ajustava equipamentos, Júlia afastou-se um pouco, observando a cena com uma sensação quase irreal. Aquelas pessoas elegantes, sofisticadas, poderosas, eram sua família agora. Tinha um pai, um irmão, avó, tios, primos. Tinha um sobrenome respeitado, uma casa, um futuro. E, no entanto, havia um vazio persistente em seu coração, um espaço que nem toda a riqueza ou aceitação do mundo poderia preencher. "Um centavo pelos seus pensamentos", disse uma voz ao seu lado. Era Renato, que se aproximara silenciosamente. "Estou pensando na mamãe", admitiu Júlia sem rodeios. Nos últimos meses, havia aprendido que podia falar abertamente sobre Helena com Renato. Longe de evitar o assunto, ele parecia valorizar cada memória, cada detalhe sobre a mulher que havia amado e perdido. "Ela deveria estar aqui", continuou Júlia, "vendo tudo isso, participando deste momento." Renato assentiu, a tristeza evidente em seus olhos. "Não passa um dia sem que eu pense nisso, sem que me arrependa das escolhas que fiz." "Ela te perdoou, sabe?" revelou Júlia, olhando diretamente para o pai. Antes de partir, ela me disse: "Não guarde raiva do seu pai, Júlia. O amor que sentimos um pelo outro foi real, mesmo que breve. E desse amor veio você, a melhor parte de nós dois." Os olhos de Renato se encheram, de lágrimas que desta vez ele não tentou conter. "Ela sempre foi muito melhor do que eu, muito mais forte, muito mais íntegra."
Talvez, concordou Júlia gentilmente. Mas você está tentando fazer o certo agora, e ela valoriza isso, onde quer que esteja. Renato a envolveu em um abraço, algo que se tornara mais natural entre eles nos últimos meses, embora ainda viesse